Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre notícias no entorno da nossa Bolsa de Valores e vamos aqui tentar estabelecer um dossiê do que aconteceu que levou a nossa Bolsa a desabar durante esta semana. Hoje é dia 13 de abril de 2024, agora são 10 para o meio-dia e ontem, evidentemente, dia 12, o fechamento da Bolsa é quando se concluiu por essa desabada, essa escorregada que a nossa Bolsa deu. Nós vamos dar uma olhada como é que o mercado acabou por enxergar essa derrocada, pelo menos nesse instante. Eu vou começar aqui por essa notícia da Money Times, uma notícia que é assinada por Marcela Toniolo Malafaia, e ela é do dia de ontem, dia 12 de abril. Veja que ela é do fechamento aqui do pregão. Então, já os veículos de mídia especializados já começaram a tentar buscar explicação. E é curioso aqui ó, que ela traz na sua manchete um alerta vermelho para o Ibovespa, uma vez que o índice ele perdeu aqui os 126 mil pontos, então ficou ali abaixo dos 126, 125 mil e alguma coisa. Aquela do dia, 1,14% e da semana 0,6%. Se a gente computar a semana até que não foi tanto, mas o impacto ele foi bastante considerável. Nessa primeira parte aqui da reportagem, ele vai descrever as empresas que mais influenciaram no índice Ibovespa e aqui embaixo tem alguma explicação vindo junto. Estados Unidos puxa o índice para baixo. No setor macroeconômico, as tensões geopolíticas e a preocupação com os juros americanos impactaram na Bolsa. O que acontece é que se tinha uma expectativa de redução com os dados que surgiram essa semana, que eles consideraram de certa forma ruins, acabou o mercado tendo a expectativa de que esses juros não baixarão tão cedo nos Estados Unidos. Isso aí gera, para eles, dentro da reportagem, um strike nas bolsas como um todo. E aqui está quem está dando essas informações. Então, desde essa divulgação dos dados que aconteceram na quarta-feira, houve 3 dias consecutivos de aversão ao risco. A aversão ao risco ele quer dizer que entra o medo e as pessoas acabam, então, se tornando mais vendedoras do que compradoras. E a questão lá por trás é a manutenção da taxa de juros que ficam altas para os Estados Unidos. Os bancos norte-americanos também divulgaram seus resultados que vieram abaixo do esperado. Então, na visão do entrevistado, os balanços ruins estão bem atrelados também a esses juros que seguem no patamar elevado. Então, consequentemente, as pessoas não vão aos bancos, não fazem os seus créditos e só ficam os créditos antigos e, consequentemente, isso vai impactar no resultado. É isso que ele está dizendo aqui. E, por fim, ocorre aqui a alta do dólar, que também colaborou bastante, subiu bastante o dólar, e às vezes, não é sempre, acontece isso, uma elevação do dólar por conta dessa preocupação com a moeda e uma inflação mundial e, consequentemente, a nossa bolsa ela sucumbe. Muitas vezes acontece isso, não significa que seja sempre. Tem outras questões aí também. Veja que aqui eu peguei do site do Paulo Figueiredo, ele está falando aqui especificamente do Brasil, é assinada por ele mesmo, e também esta é uma reportagem do dia de ontem. Então, economistas do Itaú prevêem piora nas contas públicas do Brasil. Claro, a gente precisa também, às vezes, ter algum entendimento, algum viés. Aqui está mais voltado na questão política e existe digo assim, esse viés que está muito para o lado político, se tem eventualmente alguma aversão ao governo, a gente acaba encontrando uma expectativa mais negativa. Então, a análise aqui é que a arrecadação extraordinária vista nesses primeiros meses de 2024, ela é de curto prazo. Então, os caras viram uma melhora em janeiro e fevereiro, mas entendem que isso não vai se repetir em 2025. Então, aqui foram ouvidos economistas do Banco Itaú, que esperam uma deterioração fiscal no Brasil a partir de 2025. E é com isso que nós vamos ficar. Eles participaram de uma reunião com café da manhã com jornalistas, isso aconteceu na quarta-feira, dia 10. Veja, se é dia 10, 11 e 12, é mais ou menos não, é quando saíram aqueles dados ruins e gerou essa sequência de 3 dias que a gente viu na reportagem
anterior. E durante esse encontro, né, o que se verificou foi um desempenho positivo devido a uma atividade, pelo menos nos 3 primeiros meses, decorrente então de uma atividade econômica que ficou acima das expectativas. Mas a tendência aqui é que o Brasil volte para piorar as suas contas públicas. Isso é o que os economistas do Itaú eles estão verificando. Eles consideram que a atual gestão daquele que foi colocado à frente do executivo, ao contrário do que deveria ser, está aumentando despesas, mesmo com a aprovação do novo arcabouço fiscal. O que aconteceu é que a nossa Câmara de Deputados aprovou um dispositivo que permite ao governo antecipar expansão do limite de gasto. Então, se lá tinha uma baliza de limite, ele pode ainda fazer essa antecipação aqui em 2024, aumentando ainda mais as despesas e, consequentemente, piorando o nosso resultado primário. E é por isso que o Itaú espera. Essa marcação ali foi um equívoco meu, deixa eu tirar a marcação fora aqui. E é por isso que o Itaú ele espera para este ano um déficit primário de 0,7% do PIB. Aqui a gente precisa entender o seguinte: quando esse atual governo começou, ele fez o seguinte: olha, nós vamos ter ali em torno de 0,5% de déficit, 0,5% do PIB, ao final de 2023. Eles entregaram 2,5%. E mais, disseram que haveria o déficit zerado em 2024. E ele já tem uma expectativa de 0,7%, que é maior do que eles tinham estimado para o ano de 2023. Então, só para a gente ter uma ideia do que se está falando. Já para 2025, tem uma projeção aqui do desempenho negativo no resultado primário, ainda pior, de 0,9%. Então, olha só, se eles queriam zerar esse ano para ter um superávit em 2025, não só foi muito ruim em 2023, tem uma piora sobre a projeção de 2024 e 2025 uma piora sobre a estimativa ruim de 2024. Então, veja que tudo isso aí, claro, começam a dar aqueles sinais da nossa economia que levam, como a gente viu, a olhar para a nossa bolsa e ver ali um alerta vermelho. E esse alerta vermelho faz com que o mercado acabe enxergando um risco maior para o Brasil. Nessa reportagem aqui do Poder 360, uma reportagem do dia 12 de abril, veja que não tem nem quem assine a reportagem, é a própria redação. Será, né? Bom, mas olha só, segundo o ministro da Fazenda, o Brasil premia a ineficiência. É curioso aqui que ele fala que o Brasil premia a ineficiência. Será que o Brasil premia a ineficiência? O nosso ministro da Fazenda foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo. O nosso atual ministro da Fazenda é o que fez mestrado em economia e declarou aos risos de deboche que ele não entendia muito, estudou ali 2 semanas para fazer a prova e que ele colava tudo do Alexandre Schwartzman. Então eu acho que ele deve falar em causa própria quando diz que o Brasil premia a ineficiência. E mais, veja aqui, o ministro da Fazenda afirma que o sistema tributário contribui para isso. E o que eu achei curioso aqui, dentro dessa reportagem, eu nem quero avançar muito porque existem figuras da nossa história que são, enfim, nem merecem, né? Mas Brasil premia a ineficiência e que a reforma que estão... Tem a reforma tributária e agora vem a regularização. E ele entende que isto é no direcionamento de melhorar a vida industrial no Brasil. Só que ele está fazendo uma palestra aqui na Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Ou seja, está tentando ajustar o discurso ao seu público. Mas, quando a gente olha isso, melhorar a vida do industrial brasileiro e diante do público, ele está falando de subsídios e subvenções. Entenda. A gente tem que tomar cuidado, olha o que ele diz, a gente tem que tomar cuidado com 2 sistemas que acabam fazendo
com que as pessoas eficientes sofram por alguma razão a concorrência dos ineficientes. Um é o sistema tributário. Tá. E qual é o segundo? Fala para nós, ministro. Diz para nós qual é o segundo sistema que faz com que haja premiação dos ineficientes. Não tem. No discorrer dessa matéria a gente não vai encontrar. Mas veja que ele está fazendo uma proposição aqui e acompanhar as regulamentações para que os produtos industriais tenham a alíquota do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, menor. Mas a ideia do IVA é justamente que ele seja o padrão dentro da economia. Então, como assim vai ter um IVA maior ou menor? Olha, eu vou dizer, realmente, eu acho que há uma premiação dos ineficientes. Eu só acho que não é pelo Brasil, acho que é por um certo partido que existe aí no país. E aí nós chegamos aqui na Money Times. Essa reportagem aqui é muito boa, eu recomendo que você vá lá e olhe ela na íntegra, porque, claro, eu estou fazendo uma passagem pegando os principais pontos. Mas veja que aqui, onde eu deixo marcado em verde, é o Macro Summit Brasil, que é comandado pelo Market Makers, né? Então eles chamam pessoas lá, elas vão dando entrevistas, e aqui vieram dois para explicar por que os gringos saem do Brasil. Então isso aqui também vai refletir lá na Bolsa, né, na nossa desabada da nossa Bolsa de Valores. Então tem dois aqui, ó, o Stuberg e o Goldberg. Aqui embaixo diz quem são eles, eu não vou entrar no mérito, deixo para você pesquisar. Mas também não podemos ir adiante sem falar aqui dos créditos, né? Quem está assinando aqui é o Renan Dantas, e ela também é do dia de ontem, dia 12 de abril. Então parece assim muito propícia a reportagem diante da desabada que deu a nossa Bolsa de Valores. Mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente encontra de relevante. E eles vão começar aqui assim. Se em 2023 teve uma forte entrada de capital estrangeiro, em 2024 parece que o Ibovespa não conta com a mesma sorte. Começa tudo por aí. Mas aqui embaixo, então, como eu disse, né, um evento comandado pelo Market Makers, não lembro se eu falei direito, mas, bom, é o Market Makers, né? Tem até um canal no YouTube, eu gosto muito de assistir esse canal, eu gosto de ouvir o que as pessoas vão dizendo, às vezes eles gastam entre 1h30, 2 horas, a maioria não se aproveita para nada, mas de vez em quando eles dizem umas coisas assim que isso vai fazendo com que eu construa uma ideia sobre o mercado. Não é sempre, é eventual, mas é assim mesmo, esse mercado, se tem muito debate sobre os assuntos, mas isso não é uma crítica, é só uma constatação minha, o que se aproveita é muito pouco. Então, eles encerraram aqui, ó, o Macro Summit Brasil 2024, e aí o Stuberger, ele nota que, enquanto a Bolsa Brasileira em dólar acumula tombo de 9%, que é uma outra forma de olhar para a nossa Bolsa, as outras, como por exemplo dos Estados Unidos, elas tiveram resultados bem melhores, né? Ele até chama aqui, ó, de sobe bem. Inclusive, ele cita junto aqui de países emergentes da Ásia, dentro dessa toada de ter um bom desempenho. E aí a parte que eu mais gostei dessa entrevista está aqui, ó. E por que os gringos estão tirando dinheiro daqui? Aí ele diz, eu não tenho uma explicação para dar. Isso aqui para mim é a coisa mais correta a ser dito. Às vezes a gente não tem a menor ideia. O sujeito me pergunta, por que está acontecendo? Eu não sei, eu realmente não sei, a gente precisa às vezes se aprofundar e sim fazer como ele fez aqui, ó, esboçar uma teoria. E ele considera que o que mais tem implicado nisso é uma forte volatilidade trazida pela política. Ele não está necessariamente falando dessa confrontação que teve entre o maior acionista do ex com um eventual ministro do nosso judiciário. Ele está falando em cunho geral. E aqui é bem legal também, são coisas que a gente sempre aproveita, né? Que é uma das partes que eu gosto, que é um dos pontos que eu tiro. Veja aqui, ó, eu aprendi na vida, ao longo desses anos, que os tais gringos são feitos de gente. Olha só, feitos de gente, tá? É importante ficar com isso aqui, porque depois vem uma contraposição a isso. E tirando quem é dono de um hedge fund ou quem tem uma empresa privada, o cara está lá em um fundo de pensão e está operando ali, né? E que está, ou né, também
num grande capital, ou o cara pode ser também um gerenciador de um portfólio significativo e vendo aquele que foi colocado à frente do executivo falar semanalmente alguma coisa que gera volatilidade. Você senta no lugar do sujeito e pensa, por que eu vou colocar no Brasil? E mais ou menos é isso, né? São seres humanos que estão do outro lado e começam a ouvir determinadas coisas, absurdos, como a gente viu recentemente agora, né, aqui no canal, na outra reportagem ali de um determinado ministro. Já aqui, ó, o contrapositor aqui, o Goldberg, então a gente falou primeiro do Stuberger, e agora nós estamos falando do Goldberg. Ele tem um outro palpite. Talvez a Bolsa Brasileira não esteja tão barata. E é curioso isso aqui, porque muita gente tem dito, né, que a Bolsa Brasileira está barata, então não entende assim. Ou talvez no sentido de incentivar que haja investimentos, e de repente não é isso que esteja acontecendo. É um contraponto curioso. Então eu não vejo essa preocupação do investidor, essa coisa meio antropomórfica. Antropomórfica é você dar uma característica humana a qualquer coisa. Pode ser um objeto, um animal, ou inclusive aqui ele está falando do operador. Ele está fazendo uma crítica do Stuberger. Tá? É isso que ele está fazendo. Tanto que ele fala essa coisa meio antropomórfica ou investidor internacional que lê o jornal e fica preocupado com o que o presidente da Câmara dos Deputados Federais está hoje, né, retalhando um outro ministro desse governo. Então, claro, mas na verdade são pataquadas. Eu acredito que esse contexto, essas briguinhas muito pontuais, realmente eu acho que isso aí não influencia. Mas os ditos, no geral, os ditos que são totalmente descasados, às vezes até com a realidade, esses influenciam, com certeza. Pelo menos na minha visão. Também não vou aqui eu bater o martelo, né? Porque na verdade nós estamos discutindo a posição de dois analistas aqui. Então, né, ele diz aqui o seguinte, que é cético com a visão de que o investidor internacional não vem ao Brasil porque está assustado com a instabilidade política. Será que é isso? Mas um pouco disso eu dou razão para ele. Mas ele faz uma colocação aqui que eu acho muito interessante, que nós vamos ver daqui a pouco, porque ele faz duas abordagens. A primeira é que ele acha que o Brasil está mais caro do que as pessoas acham. Isso aqui é curioso, eu não tinha olhado por esse prisma. Até porque a gente precisa ter um pouco de cautela, né, na hora de dizer o que está caro e o que não está. Então ele vai lá e diz assim, ó, como vai Brasil? É tipo uma apresentação, né? Quando perguntado assim, como estão as coisas aqui no Brasil, o Stuberger, então na realidade não é um cumprimento, porque não tem ponto de interrogação aqui na reportagem. Como vai Brasil? Como é que você está, né? Não é um cumprimento, quer saber mesmo como está. Então o Stuberger agora diz que, olhando para a fotografia, está bom. Então ele vai falar dos índices ali. E, no entanto, quando a gente vai para a questão da estabilidade política, a gente, como diz aqui o presidente, né, da Câmara dos Deputados, se a Argentina tivesse o Centrão, mas ele está puxando a brasa para o assado dele porque ele é do Centrão, não estaria na situação onde está porque ele acha que tem esse intermediário que faz com que as coisas não pendam nem para um lado nem para o outro. Esses do Centrão, na realidade, estão lá apenas atrás da questão financeira. Eles vão para o lado que paga melhor para eles, isso aí tem demonstrado principalmente através das tomadas de decisão com base naquilo que antes foi, lembra? O orçamento secreto, que era emendas do relator, mas ainda sob-se as emendas parlamentares, emendas PIX e as emendas impositivas, tem 4, e eles estão lá atrás do dinheiro. Pagou, eles voltam naquilo que for demandado. Mas há poréns, entre eles, o juro real mais alto do mundo e uma dívida alta. Essa é a nossa natureza. Bom, mas se é a nossa natureza, então aí não teria nenhuma surpresa. Por fim, o Stuberger, ele é categórico. A mediocridade é boa para ganhar dinheiro. Eu concordo com ele. Então, quando a gente olha o nosso ministro da Fazenda, que é um medíocre, pelo menos a meu ver, é que eu não falo no sentido pejorativo, eu falo no sentido do que significa a palavra. É um mediano.
e um pouco entendimento sobre como conduzir o processo econômico no Brasil. Uma fala mansa, agrada a elite, mas as decisões são muito ruins, principalmente assim quando eu olho para não um arcabouço, que a gente já viu como ele está sendo deteriorado, mas a própria reforma tributária do país, o que vai impedir o país até de se desenvolver, pelo menos no meu entendimento. E aqui, o Goldberg, então ele volta, porque lá atrás ele tinha, vamos voltar ali só para a gente se lembrar, para nós nos lembrarmos aqui, ele fala primeiro, né, o Brasil está mais caro do que as pessoas acham. Talvez esteja, né, na visão dele. E aqui ele toca no ponto que eu acho que é bem relevante, que é o seguinte. O segundo, ele cita o segundo ponto aqui. Ó. E qual é o segundo ponto? Deterioração do ambiente judiciário. O que o ministro está fazendo não teve coragem de dizer, lembra que ele falou que tinham 2 sistemas, um ele citou que era o sistema tributário, qual era o segundo? Por que ele não falou? Está aí, está citado agora pelo Goldberg. Então a gente vê assim, ó, é um pisar em ovos para dizer aquilo que é uma grande realidade. Então ele cita coisas como isso aqui, ó, todo grande caso privado vai parar lá nos tribunais e para que eles destrinchem esses casos, eles precisam só 12 escritórios. Aliás, tem muitas empresas que saem justamente por conta disso. Ainda precisa aqui, ó, 45, claro, ele está fazendo está falando num tom irônico aqui. 45 parcerias, mais a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, vai juntando. O que é muito incerto e muito menos técnico do que eu vi no passado. Então ele acha que tem uma deterioração, que é o segundo, esse seria o segundo sistema que o ministro não teve a coragem de falar, o ministro da Fazenda, e finaliza. Nos últimos 5 anos, no Brasil, as leis melhoraram muito, mas os juízes pioraram bastante. Trouxeram fundamentos interpretativos para o presente de coisas que já tinham sido julgadas no passado, mudando totalmente questões jurisprudenciais e que eram estabilizadas. Isso é o que dá estabilidade no país. Então um dia é uma coisa, outro dia é outra, e ninguém sabe direito para onde é que vai. Nessa batalha entre leis e juízes, ou seja, os juízes querem se colocar acima da legislação, os juízes serão sempre mais importantes do que as leis. Então, para o investidor, isso é uma preocupação importante, porque é óbvio, né? Se um dia é dito uma coisa e você coloca o seu dinheiro no país, no outro dia muda em favor daquilo que é o entendimento, evidentemente que o investidor ele fica intranquilo. Olha só, o investidor é a pessoa, então aqui ele mesmo se contradiz. Na verdade, o investidor é um ser humano, é um indivíduo, e ele olha isso aí com certa apreensão. Não é só ler notícias da questão política no Brasil, até porque quando os tribunais se tornam políticos, a gente volta para o início do raciocínio, que é a questão política do país. E agora, ele pergunta assim, ó, 2026 é agora? Então o Stuberg ele diz o seguinte, ó, os investidores começam a precificar as eleições para a presidência, isso no entendimento dele, da República de 2026, apenas 1 ano e 4 meses depois da eleição do que foi nos imposto como presidente à frente do Executivo de 2022. Então, se é 1 ano e 4 meses, ele está falando que é a partir... se a eleição foi em novembro de 22, então nós pegamos novembro de 24 e vamos botar o fechamento do primeiro trimestre de 2024. Portanto, ele está dizendo que agora já está sendo precificado a partir do encerramento do primeiro trimestre. E vai além aqui, ó. Eu ficaria com a posição que eu tenho hoje 1 ano, aliás, desculpa, deixa eu refazer aqui. Eu não ficaria com a posição que eu tenho hoje em 1 ano de eleição. Então, ele tem uma posição hoje, se entrar o ano da eleição, ele não vai ficar com essa mesma posição. A questão é, quando que as eleições vão entrar no preço no Brasil? Vão entrar no meio de 26, no começo de 25, no fim de 24. No entendimento, elas entram agora, ou seja, já encerrou o primeiro trimestre de 2024, ou seja, fechamos aquele ciclo que ele está falando, 1 ano e 4 meses, então já está sendo precificado. E já se começa a colocar aqui um prêmio sobre esse risco.
que o mercado não considerava e que agora passou a enxergar devido a uma leniência à expansão dos gastos. Expansão dos gastos, aqui ele está falando do aumento dos gastos de governo. Ele até não cita aqui, mas esse é um ano eleitoral com preparação para 2026, que é a formação das bases. Por isso que você vai ver os possíveis candidatos já indo visitar os municípios. E ano de eleição sempre se tem mais gastos, justamente para que se possa ocupar mais cadeiras nos executivos e legislativos municipais. E é disso que se trata. E aqui veja que ele informa que o Congresso está dizendo claramente, ele pode gastar mais desde que ele dê um pedaço disso aqui para mim. Ou seja, o Centrão, né, captou recurso, entrega o recurso nos municípios e lá começa a trabalhar para formar suas bases, já visando o pleito de 2026, e ele é um caminho, aliás, é uma ponte, né, no caminho daqueles que estão pensando na eleição de 2026. E é curioso aqui porque ele tinha a ideia de que ele considerava a ideia de um equilíbrio estável e por isso não foi feito o RED. O RED é a proteção, né? Porque ele achou aqui que esse ano a gente ia atravessar ele de forma mais tranquila. Eu não vejo isso, né? Já não via isso e mencionei isso várias vezes aqui no canal. Mais ou menos dentro do que a gente já vinha conversando há bastante tempo, eu olhava para o mercado e sempre vi sinais contraditórios, um achando uma coisa positiva, outros achando outra, o mercado muito oscilando demais dentro de uma linha que eu marquei ali como linha de suporte e até ficou assim de olho, porque pode ser que acabe vencendo essa linha de suporte e a gente acabe tendo surpresas, digamos, para quem espera valorização, surpresa negativa. Para o método do canal é quando as ações passam de fato a se oferecer e nós fizemos um bom capital diferente, né, do entrevistado que não teve RED, nós ao contrário, a gente fez o sentido contrário, nós fizemos o RED, só que a gente busca não que o mercado suba, porque daí a gente morre com o RED e acaba comprando a ação mais caro, até porque ela muda de preço. Mas nesse caso, se andar na direção, eu não sei qual vai ser, de furar a nossa linha de suporte, que depois eu vou mostrar oportunamente, significa que é onde nós vamos, para o método do canal, fazer as melhores aquisições. Será que vai ser isso? Será que não? Quem é que vai saber? Mas, dito isso, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.